Galera, a segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman já está em exibição no catálogo da Max. Ela teve a sua estreia 2 semanas atrás, com 2 episódios chegando no catálogo do novo serviço de streaming da Warner. Além disso, no último final de semana, o seu 3º episódio também já chegou. E nesses 3 primeiros episódios da segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, já temos Lois Lane, Lex Luthor, Amanda Waller, Metallo e John Iris, o Aço, além da menção da Supergirl. Tudo isso e muito mais a gente vai ver nesse vídeo de análise dos 3 primeiros episódios da segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. O anime do Superman que na primeira temporada foi um completo sucesso, mas que nessa segunda começou meio patinando. Vem comigo que a gente vai analisar muito aqui esses 3 primeiros episódios de As Minhas Aventuras com o Superman. Produção, solta a vinheta! Eu fui feito pra aniquilar você! Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos falar hoje sobre o anime do Superman, As Minhas Aventuras com o Superman. Eu fiz aqui no canal durante toda a primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman reviews dos episódios e foi muito bem aqui de audiência esses reviews da primeira temporada desse anime de As Minhas Aventuras com o Superman. Demorei um pouquinho para começar esses reviews dessa segunda temporada, mas já de cara no primeiro vídeo dessa segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, já trago o review dos 3 primeiros episódios. Então, sem enrolação, a gente vai começar logo este review, porque a gente tem muita coisa para falar sobre esses 3 primeiros episódios da animação, mas se você ainda não viu a primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, ela já está disponível no catálogo da Max. Vão lá, assista e caso tenha alguma dúvida, vem aqui no canal e assistam os vídeos de análise da primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman que eu fiz aqui para o canal. Vou deixar na descrição, nos cards que aparecem aqui no vídeo e na tela final. Então vocês vão ter muitas oportunidades ao longo desse vídeo de clicar e assistir o review da primeira temporada detalhadamente por cada episódio analisado e depois vir acompanhar a análise dos 3 primeiros episódios dessa segunda temporada da animação. Beleza? Então vamos começar o nosso review pelo episódio 1. Esse primeiro episódio de As Minhas Aventuras com o Superman é intitulado de Há Muito Mais Entre o Céu e a Terra. E ele começa com o Clark tendo um sonho. O Clark tá lá dormindo lá, sonhando que ele tá como Superman, e depois o sonho corta e ele tem uma interação ali com o Jor-El e ele vê a nave kryptoniana e ele acorda desesperado. Nesse meio tempo, ele está ali meio que planejando um date perfeito ali com a Lois para comemorar ali o Dia dos Namorados. Só que todo mundo ao redor dele não tá nem um pouco satisfeito com os planos que ele tá tentando programar para fazer com a Lois. E todo mundo tentando dar um pitaco ali de como incrementar essa relação e esse encontro no Dia dos Namorados. Só que os planos deles são frustrados porque o Perry Wright tá ali desesperado em busca de uma matéria para fazer o jornal bombar, já que eles estão perdendo audiência para a Vicky Vale, que é a repórter que aparece na primeira temporada ali da Gazeta de Gotham. E é nesse momento que a Lois recebe uma informação de um colega dela de faculdade sobre um meteorito que está caindo na Terra. E ela vai investigar tal fato ao lado do Jimmy e do Clark. E aí eles descobrem que na verdade não é um meteorito, e sim a nave kryptoniana do Clark, que após os eventos do final da primeira temporada estava desaparecida, né? Ela meio que tinha entrado em órbita. E ela está reingressando na órbita da Terra e caindo ali na Sibéria. Com isso, o Jimmy, que hoje está milionário, vale lembrar que ele ficou rico após vender o seu canal no YouTube para o Planeta Diário. O Jimmy aluga um jatinho e ele, o Clark e a Lois vão lá para a Sibéria. E aí a gente tem uma
piada recorrente, né? Tudo que o Jimmy tá comprando, o dinheiro dele vai diminuindo. Isso é uma piada recorrente e, ao que tudo indica, isso vai acontecer ao final desta temporada, quando provavelmente o Jimmy vai voltar a ser pobre, né? Então mostra ele perdendo dinheiro ali. Chegando ali na Sibéria, o Clark vê novamente o pai dele, o Jor-El, e ele é atraído para a sua própria nave, que está sendo pouco a pouco danificada e destruída pela infecção da Kryptonita. Chegando lá, o Jor-El consegue interagir ali com o filho dele, porque ele conseguiu, ao longo desse intervalo da primeira e da segunda temporada, realizar o processo lá do computador para que ele conseguisse aprender a linguagem, poder se comunicar ali com o Clark. Ele até fala isso para o Clark, né? O Clark até pergunta, não, mas eu não te entendi, agora você fala minha língua. E ele explica o que aconteceu e tal, e conta para o Clark que ele, teoricamente, seria o último de seu planeta. Revela que aquele holograma ali, na verdade, é um fantasma do verdadeiro Jor-El, que o verdadeiro Jor-El, assim como Krypton, foi destruído. Só que ao contrário do que acontece na origem canônica do Superman e de Krypton, Krypton não foi destruída ali por um evento cataclisma global devido à exploração desenfreada dos kryptonianos dos recursos naturais do planeta. Não, ele foi destruído em decorrente de uma guerra entre os kryptonianos contra uma outra civilização. É uma nova releitura, e uma releitura que eu diria até mesmo inédita para as origens do Superman. Eu achei isso bastante interessante, é algo inovador e que casa-se muito bem aqui com a proposta do anime. Depois disso, o Jor-El também revela que ele não está sozinho no planeta Terra, que ao mesmo tempo em que o Jor-El mandou o Kal-El, o Superman, para a Terra, o seu irmão Zor-El também mandou a sua única filha para a Terra, a Kara Zor-El. Só que a Kara havia se perdido, ninguém sabia onde a Kara estava. Nesse meio tempo, o Jimmy e a Lois vão atrás do Clark ali na nave, eles entram na nave e são abordados ali de forma bem agressiva pelos soldados da nave ali, que remetem ao Brainiac, né? O Brainiac, inclusive, é até mesmo mencionado ali novamente pelo Jor-El, que fala que o Brainiac é o sistema operacional da nave e está tentando combater os intrusos, né? O Clark fala, não, mas o Jimmy e a Lois não são intrusos, eles são meus amigos. E o Jor-El fala, mas e os outros? E a gente sabe que além do Clark e da Lois ali na nave, temos também a Força Tarefa X no comando ali da Amanda Waller e do Deathstroke. A gente vê que eles estão ali atrás da tecnologia kryptoniana da nave do Clark para usar isso contra o próprio Clark, né? Temos um confronto ali de um dos capangas da Amanda Waller ali da Força Tarefa X, que ganhou upgrades ali devido à tecnologia kryptoniana. E ele vai para cima do Superman, tem um embate entre eles, fazendo com que eles caiam para o nível inferior da nave. E nesse nível inferior da nave ele está completamente dominado ali pela Kryptonita. E o fato de eles estarem ali totalmente dominados pela Kryptonita afeta não só o Superman, como também o inimigo dele, da Força Tarefa X, que está usando uma armadura de tecnologia kryptoniana. E a gente vê que a Kryptonita também afeta essa armadura. E quando ele tá lá todo detonado, chega o Deathstroke e a Amanda Waller e percebem que o Superman está fraco devido àquela pedra. Deathstroke usa sua espada para arrancar ali das paredes da nave do Superman um pedaço da Kryptonita. Mas graças ao Jimmy e a Lois, eles conseguem pegar o outro pedaço ali, e eles guardam a Kryptonita ali, fazendo com que o Superman recupere as suas forças. Com isso, o Superman começa a lutar ali contra o Deathstroke e o outro combatente que ele estava ali. E o fato de eles estarem ali totalmente dominados pela Kryptonita afeta não só o Superman, como também o inimigo dele, da Força Tarefa X, que está usando uma armadura de tecnologia kryptoniana. E a gente vê que a Kryptonita também afeta essa armadura. E quando ele tá lá todo detonado, chega o Deathstroke e a Amanda Waller e percebem que o Superman está fraco devido àquela pedra. Deathstroke usa sua espada para arrancar ali das paredes da nave do Superman um pedaço da Kryptonita. Mas graças ao Jimmy e a Lois, eles conseguem pegar o outro pedaço ali, e eles guardam a Kryptonita ali, fazendo com que o Superman recupere as suas forças. Com isso, o Superman começa a lutar ali contra o Deathstroke e o outro combatente que ele estava ali. O Deathstroke ainda brinca, né? Mas você tá sozinho. E é nesse momento que o Jor-El, o holograma, aparece, derruba o outro adversário e usa um teletransporte ali dentro da nave
para tirar o Deathstroke, a Amanda Waller e esse com outro combatente da Força Tarefa X de dentro da nave kryptoniana e levar o Jimmy, o Clark / Superman e a Lois para outro lugar ali do Arte. A gente vê que a nave está meio que se transformando num tipo de fortaleza da solidão, com umas pedras flutuantes ali, com uma escadinha num estilo bem modernista, vamos dizer assim. Achei bem legal assistir. Provavelmente vai ser a Fortaleza da Solidão aqui para o anime. E a gente vê uma conversa bem emocionante ali entre o Jor-El e o Clark, ele explicando que mais uma vez ele vai ter que abandonar o Clark devido à corrupção da nave por causa da Kryptonita, mas ele fala que está orgulhoso do filho, que o filho conseguiu conquistar ali sua independência, ser um símbolo de esperança para um povo sofrido, e ao mesmo tempo conseguiu ainda ser uma pessoa normal, encontrar o amor e tudo mais, e fala para ele que ele tem que ir atrás da prima dele, que ele precisa ir atrás da Kara. Fala que tem um comunicador perdido, que ele precisa encontrar esse comunicador, que somente esse comunicador fará com que ele encontre a sua prima. E nesse momento a Lois chega lá, os dois conversam e tal. O Clark, ele com um desejo de contar sobre a Kara para Lois, só que a Lois para o Clark no meio da fala do Clark, porque ela escutou quando ela estava na nave do Clark uma conversa entre o Deathstroke e a Amanda Waller, afirmando que o General Lane estava preso ali dentro da base da Força Tarefa X. Vale lembrar que o General Lane está desaparecido desde o final da primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, quando ele foi apreendido pela Força Tarefa X num golpe que a Amanda Waller deu nele após ele ter se recusado a matar o Superman. E aí ela pede pro Clark ajudar ela a salvar o pai dela, e o Clark deixa momentaneamente de lado esse assunto da Kara, da sua prima, e promete ajudar a sua amada a salvar o seu pai. E assim termina o primeiro episódio de As Minhas Aventuras com o Superman, com essa promessa aí do Clark de ajudar a Lois a ir atrás aí do General Lane, que está aprisionado dentro da Força Tarefa X. Eu achei um primeiro episódio ok, talvez poderia ter sido melhor, talvez poderia ter sido um pouco mais épico para chamar a atenção para a temporada, devido ao seu episódio inaugural, mas é meio que um padrão assim, a animação das Minhas Aventuras com o Superman. Se você pegar os primeiros episódios das Minhas Aventuras com o Superman da primeira temporada e o final de temporada, você vai vendo claramente que há uma crescente narrativa, né? E aparentemente essa segunda temporada também continua nesse mesmo padrão, e a gente vê isso no segundo episódio que a gente vai comentar agora. Esse segundo episódio de As Minhas Aventuras com o Superman, intitulado de As Aventuras com a Minha Namorada, é melhor do que o primeiro, mas mantém assim um padrãozinho, é pouca coisa melhor do que o primeiro episódio dessa segunda temporada. Começa com a Amanda Waller acordando lá na base da Força Tarefa X e muito interessada ali em descobrir os segredos do General Lane, né? Porque ela deixou claro ali, principalmente no primeiro episódio, que ela sabia que o General Lane não estava falando todas as informações que ele tinha sobre o Superman, sobre os kryptonianos, e ela queria todas essas informações para armar ali uma forma de acabar com o Superman. E ela faz panqueca, ela faz café e desce, é que uma tentativa de agradar ali o General Lane. Só que o General Lane não cai na lábia dela, e ela fica meio frustrada com isso. Nesse meio tempo, o Clark e a Lois estão andando ali pelas ruas de Metrópolis, estão discutindo ali um pouco sobre o General Lane, onde ele poderia estar, a Lois extremamente preocupada. O Clark ele tenta puxar de novo com a Lois o assunto da Kara, mas ele é interrompido por uma criança que fala que o pai dela trabalhava ali como segurança ali no presídio Blackgrade, só que ele desapareceu da noite por dia, sendo que um dia antes dele desaparecer, ele tinha mencionado que estava acontecendo alguma coisa bem esquisita ali no presídio, porque os presidiários estavam desaparecendo sem deixar vestígios. E ele fala isso para o Clark e para a Lois, porque sabe que eles são repórteres do Planeta Diário e sabe que eles têm contato com o Superman, e pede para eles passarem esse recado para o Superman ajudar a eles. E aí o Clark e a Lois embarcam nessa jornada, indo lá no Blackgrade Prison, atrás dessa informação aí que esse garoto deu. Chegando lá, eles descobrem que a prisão está praticamente abandonada.
e aí o Clark usa sua visão de raio-x e percebe que onde era uma parede, hoje tem um elevador. E temos um momento bem engraçado e bem Lois Lane de ser, que a Lois Lane vai chegando ali perto do vão do elevador e o Clark, Lois, o que você tá fazendo? Não, nada, não, isso aqui, nossa, buraco do elevador. E a Lois vai chegando, Clark, Lois, você não vai pular daí. Não, o que é isso? Pular? Eu pular? Não vou fazer isso não. Pra que eu faria isso? E joga. Aí o Clark vira o olho, vai lá e pega ela antes dela cair, entendeu? Ele fala, não, mas por que toda vez que a gente tá num lugar alto você se joga? E ela fala, não, porque eu sei que você vai me pegar. Momento bem bonitinho e é muito característico da Lois Lane fazer isso, sabe? Chegando lá na base subterrânea, eles descobrem que o general tá preso ali. Vemos a Amanda tentando tirar informações ali do general. O general continua ainda irrevogável na sua decisão de não contar absolutamente nada para Amanda Waller. Até brinca falando que a missão dela no Ártico foi fracassado, que ela acha que ele não sabe de nada do que ela tá fazendo, mas que ele comandou a operação Força Tarefa X por mais de 2 décadas e que nada que acontece ali ele não saiba, né? Assim que ela sai, ele é salvo pela Lois e pelo Clark, tá? Só que momentos antes, eles entram ali na sala de segurança, essa parte escondida do backgrade ali, e eles veem o comunicador que o Joel tinha falado para o Clark ali no primeiro episódio, que poderia fazer com que ele entrasse em contato com a Kara, com a sua prima, com a Supergirl. Enfim, ele conta isso pra Lois. A Lois não gosta nem um pouco da ideia, só que eles deixam isso de lado para salvar o General Lane. E aí, quando eles chegam para salvar o General Lane, tem outros momentos bastante engraçado que o General Lane fica puto que a Lois e o Superman estão ali. Primeiro porque o objetivo da Amanda Waller é pegar o Superman, e ele tá na base da mulher que quer pegar ele, que quer acabar com ele. E segundo, porque ela ameaçou usar a Lois para fazer chantagem ali com o General Lane, para ele contar tudo que ele sabe. E a Lois e o Superman estão ali. Então ele fica bem puto, né? Tem uma discussão entre eles e tal. A Lois bate de frente ali com o Clark, mas acabam se resolvendo. É nesse momento que a Amanda Waller manda um dos seus capangas da Força Tarefa X atacar ali o General Lane e matá-lo, porque ela percebe que o General Lane não vai falar nada pra ela. E esse cara é nada mais nada menos do que uma adaptação de um dos icônicos vilões do Superman, que é o Caveira Atômica. Devido à tecnologia ali dos kryptonianos, ele se transforma ali no Caveira Atômica e parte para o ataque tentando matar ali o General Lane, que acaba sendo salvo pelo Superman. Com isso eles acabam atingindo a parte ali escondida dessa base subterrânea da Força Tarefa X, em que os antigos presidiários lá da Blackgrade estão sendo mantidos e estão sofrendo experimentos com a tecnologia kryptoniana a mando da Amanda Waller. E aí o Superman fica pé da vida, solta todo mundo, e nesse momento o general fica incrédulo com o que a Amanda Waller está fazendo, porque ele vê que a Amanda Waller não tem escrúpulos e que ela vai sacrificar até mesmo civis para cumprir o seu objetivo. Ela chega ali no local e fala que essa é a diferença entre os dois, que ele é muito correto, politicamente correto, e que ela vai fazer o que ela tem que fazer para salvar os Estados Unidos do Superman e da possível invasão kryptoniana. Temos o confronto ali entre o Caveira Atômica e o Superman, enquanto o General Lane e a Lois salvam o pai daquele menininho que pediu ajuda para eles. Todos os presos ali dessa base militar da Força Tarefa X comandada pela Amanda Waller. O Superman tem uma certa dificuldade ali contra o Caveira Atômica, mas tem uma luta bastante interessante ali, uma luta bem legal. O Superman acaba vencendo. Pena que essa luta é uma luta bem rápida, é uma coisa que vem sendo bem baixa nesse anime de As Minhas Aventuras com o Superman. É muito mais desenvolvimento de história, o que é bem positivo e bem legal, mas as lutas que são talvez o ápice do episódio são bem rápidas, são meio que deixadas de lado. E aqui a gente tem uma luta bem rápida contra o Caveira Atômica que se resolve bem facilmente. O Clark acaba localizando ali o comunicador que pode o levar a localizar a Kara, né, a Supergirl. E ele pega ali e ele consegue sair da base junto com a Lois e o general e todos aqueles que estão presos ali. Só que quando eles estão quase para fugir ali, eles estão tipo presídio como se fosse Alcatraz, né, isolados pelo mar. E a Amanda Waller chega ali com o seu exército pronto para executar todos os presos e também o general e a Lois, que tentou ajudar ali todo mundo. E ela dá essa ordem de execução, só que isso não acontece porque nesse momento o Superman consegue roubar a arma de todos ali do exército, usando a sua super velocidade, e todos ali são resgatados pelo Jimmy Olsen. Depois disso, o Clark tenta novamente conversar com a Lois sobre a Kara, ela interrompe o diálogo para conversar com o pai,
e ela acaba sugerindo que o pai vai morar com o Clark e com o Jimmy por um tempo, porque o General Lane falou que ele não acredita no que a Força Tarefa X se tornou, que ele criou um monstro e que ele precisa ficar na surdina por um tempo até a poeira baixar. E ela sugere isso, né? E ele topa, não porque ele quer ou porque ele tem outra escolha, mas também para ficar de olho no Clark, porque ele culpa o Clark por deixar a Lois ir lá na base militar da Força Tarefa X, se colocar em perigo e nem ao menos acompanhar ela. Afinal, ele não sabe que o Superman é o Clark, né? Então ele fez isso para também ficar de olho ali no Clark. O episódio termina com quem está comandando mesmo a Força Tarefa X na parte do governo, falando que a Amanda Waller está cometendo os mesmos erros ali do General Lane, que uma operação secreta saiu na televisão, que ela está colocando tudo a perder e que isso não vai acontecer. Nesse meio tempo, quando ela desliga a ligação, ela é atacada pelo parasita, que é impedido de matar a Amanda por ninguém mais, ninguém menos do que o Lex Luthor, que se oferece a fazer uma aliança ali com a Amanda Waller para derrotar o Superman. E aí finaliza esse segundo episódio da segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. No geral, eu achei esse episódio melhor que o primeiro, como eu já tinha dito, mas ainda não foi nada épico. Dos 3 episódios que a gente teve, o terceiro pra mim é o melhor, e a gente vai falar sobre ele agora, porque ele está recheado de participações especiais e easter eggs muito da hora que elevam a qualidade desse terceiro episódio. O terceiro episódio de As Minhas Aventuras com o Superman é intitulado de Cientista Metálico. E ele começa com o Superman atendendo um pedido de socorro de um apartamento que está pegando fogo. E no momento que ele vai salvar o morador ali, aquela energia azul que circunda o corpo dele, que a gente viu sendo mostrada durante alguns episódios da primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, volta a surgir. E ele usa essa energia para salvar o morador ali. E a gente descobre que esse morador é nada mais nada menos do que o Silas Stone, um personagem bastante importante dentro do universo da DC, porque ele é nada mais, nada menos do que o pai do Victor Stone, do Cyborg. Então temos uma conexão aí das Minhas Aventuras com o Superman com o universo da DC expandido como um todo. E a gente descobre que esse incêndio foi criminoso. Aquela menina que solta raios, a vilã da primeira temporada, que ela apareceu em alguns episódios, ela foi contratada para atacar ali o Silas, porque ele tinha um vídeo que podia incriminar alguém bastante importante. E ela faz ele apagar esse vídeo, ameaçando não só a vida do Silas, mas também a vida do seu filho, do Victor. Tem dentro de As Minhas Aventuras com o Superman apenas 9 anos de idade. Mas é um easter egg bastante interessante. A gente vê que o Clark tá novamente tentando conversar com a Lois sobre a cara. Só que a Lois tá bem ocupada ali, tendo sido mandada para fazer a cobertura da inauguração de um novo equipamento que promete ser revolucionário na questão de segurança de Metrópolis, que está relacionada à empresa Imperi, que é uma empresa bem conhecida ali do universo da DC e do universo do Superman. Nesse meio tempo a gente vê que o Clark chega ali na casa dele e tá o Jimmy e o General Lane ali, né? E o General Lane meio que joga o Clark contra a parede, né? Falando que ele observou esses dias que o Clark acorda muito cedo, volta muito tarde, que ele sabe o segredo do Clark, o Clark fica, nossa, ele sabe que eu sou o Superman e tal, só que nada. O General Lane tá falando que ele é um fanfarrão, que ele não quer nada com nada e que ele vai acabar, por ser assim, machucando a Lois. O Clark dá um migué e sai do apartamento, né? E a gente tem esse momento que o Clark liga pra Lois, a Lois fala que tá nesse evento e tudo mais, e a gente tem a apresentação do novo maquinário. Utiliza-se de energia nuclear para fazer robôs desenvolvidos e controlados por inteligência artificial, que seriam mais fortes até mesmo que o Superman, que eles dão o nome de Metalo. Para quem não sabe, o Metalo é um dos vilões clássicos do Superman, e aqui é um robô. Isso pode ter sido proposital, principalmente porque a gente vai ver no final deste episódio. E a Lois percebe que esses robôs estão meio que dando defeitos, e além disso, eles estão conectados com uma usina nuclear que promete ali também dar energia sustentável para toda a Metrópolis. E
começam a dar defeito e a Lois vai interrogar lá o dono da empresa, ele foge, é interrompida pela Vic Vane, que tá ali também para fazer a cobertura. As duas vão disputando ali para ver quem que consegue esse furo. E temos momentos bastante interessantes ali. A gente vê a Lois sendo Lois, a competitividade dela com a Vic, o que é bem interessante. Mas nesse momento o Clark tá lá desesperado, tentando escrever lá uma matéria que ele prometeu pro Perry White, só que ele tá sem inspiração. E é nesse momento que o Jimmy fala que um dos integrantes ali do grupo dele, do Pássaro Flamejante, tá se pondo em perigo, porque recebeu uma mensagem de que robôs assassinos estavam prestes a tomar Metrópolis e foram atrás dele. Então ele vai junto com o Clark na forma de Superman atrás desse endereço. E na hora que eles chegam lá, a gente tem o encontro do Clark com nada mais, nada menos do que o John Iris. O John Iris, para quem não se lembra, é o Aço. Recentemente, nós temos a aparição em live action do John Iris numa das séries mais bem aclamadas do Superman de todos os tempos, tanto do público quanto da crítica especializada, que é Superman and Lois. A gente tem um Aço lá e a gente tem um John Iris. Aqui a gente tem uma nova versão do John Iris, completamente diferente ali do que é em Superman and Lois. A gente tem um John Iris muito mais próximo dos quadrinhos, como um cientista que desenvolve ali a armadura, né? Inclusive a armadura dele já tem até um espacinho ali nela para colocar o S do Superman. E ao contrário do que acontece lá também em Superman e Lois, em que a Natasha é filha dele, né, que ele é um doppelganger do John Iris daquela realidade de Superman e Lois, e que na realidade dele ele é casada com a Lois, a Natasha é filha da Lois. Aqui, em As Minhas Aventuras com Superman, a Natasha é sobrinha dele. E ele, junto com Silas Stone, estavam nesse projeto aí de construir aí os metalos, né, para fazer a segurança de Metrópolis. Só que o dono da empresa simplesmente cagou para a segurança em busca do lucro, né, por lucro, e colocou tudo a perder, porque os robôs são instáveis quando eles ficam juntos um com o outro. A energia nuclear deles se mistura, correndo o risco de ter ali uma explosão nuclear. Nesse meio tempo, eles são atacados ali pela aquela menina do Choque, né, que apareceu nas primeiras temporadas e que foi responsável também por atacar o Silas no início desse episódio de As Minhas Aventuras com o Superman. Ela acaba ali com todas as provas que o John Iris tinha, e é nesse momento que a gente acaba descobrindo que quem contratou ela para atacar o Silas e atracar o John Iris foi o dono da empresa. E mesmo com todos os avisos do Silas e do John Iris, ele aciona ali os reatores nucleares e os robôs, praticamente causando uma explosão nuclear. Com isso, o John Iris e o Superman partem ali para a empresa para tentar impedir ali o pior, né? O Superman e o John Iris são atacados por esses metalos, por esses robôs, que lembram um pouco ali as armaduras do Homem de Ferro, ali no Homem de Ferro 2 e 3. E o Superman tá com um pouco de dificuldade. E aí o John Iris usa aquela armadura lá do aço e ajuda o Superman. Quando o reator nuclear começa a entrar em fusão, o Superman tenta parar ali, enquanto o John Iris quebra ali as bases da torre que está mantendo o reator aceso, e eles conseguem aí superar o perigo e acabar com essa ameaça, salvando o dia. Nesse meio tempo, a Vic Vane oferece ali para a Lois um cargo na Gazeta de Gotham, porque a Lois consegue superar ela e publicar a matéria sobre tudo que está acontecendo em Metrópolis antes mesmo da Vic Vane. E ela fica impressionada com a qualidade da Lois e oferece esse emprego para a Lois. E a Lois fica balançada. Só que quando ela tenta falar com o Clark ele tá preocupado ali com a matéria que ele precisa fazer para o Planeta Diário. E ele acaba escrevendo justamente sobre o John Iris ter salvado aí Metrópolis. E a gente vai para a cena final, que o John Iris está ali reconstruindo a empresa depois de tudo que aconteceu nesse episódio. E ele é obrigado a deixar todas as suas criações e a sua armadura para trás por ninguém mais, ninguém menos que o Lex Luthor, que avisa que comprou a empresa. Após isso, vemos o Lex e Amanda Waller com um exército de metalos. Ou seja, ao que tudo indica, essa energia nuclear das armaduras do metalo podem ser substituídas por kryptonitas. Porque vocês lembram lá que no primeiro episódio eu disse que o Deathstroke deu uma espadada num pedaço de kryptonita que estava na nave do Superman?
Pois bem, a espada dele ficou impregnada de kryptonita. Então eles podem usar essa kryptonita nesses metalos, criando assim de fato uma versão do metalo dos quadrinhos aqui para as minhas aventuras com o Superman, uma máquina mortal contra o Superman. Ou ainda, o Lex pode criar aquela sua armadura de kryptonita para enfrentar o Superman a partir desse protótipo das armaduras do metalo. Pode ser que isso também aconteça. Em geral, esse terceiro episódio de As Minhas Aventuras com o Superman, pra mim, foi o melhor episódio da série até aqui, nessa segunda temporada. Cheio de referências. A luta do John Ares junto com o Superman, muito da hora. Lembrou muito a luta do Superman junto com o John Ares em Superman Lois. Ficou bem da hora mesmo, me lembrou bastante. Eu achei as participações especiais muito da hora. A referência ao Cyborg, o John Ares aparecendo, né, o Lex Luthor ganhando mais importância nessa temporada, a Amanda Waller sendo vilã. Então eu acho que esse episódio aqui, dos 3 episódios dessa segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman, foi melhor, e pra ele eu dou uma nota 8. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais pra ver o que vai acontecer. Tem a subtrama, que são os episódios dos vilões da semana, e tem a trama geral, que é a procura do Clark para com a sua prima, a Kara, a Supergirl. Até esse momento a gente não tem nada da Kara, e pelo que foi lançado do teaser do próximo episódio, também não vamos ter. Mas, levando-se em consideração que essa segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman tem apenas 10 episódios, passando o quarto, vamos estar aí já na metade da temporada. Então provavelmente do quinto em diante alguma coisa da Supergirl vamos ter. E se tem Supergirl, há grande probabilidade da gente ter também o Darkseid, porque a história dos dois é bastante interlaçada nos quadrinhos. E visto que o Jor-El falou ali no primeiro episódio dessa segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman para o Clark que Krypton foi destruído por um inimigo que eles não conseguiram derrotar, talvez esse inimigo possa até mesmo ser o Darkseid e não o Zod ou Brainiac, como a gente havia pensado e teorizado aqui no canal quando analisamos os episódios da primeira temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. Claro. Bem, galera, eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse meu review dos 3 primeiros episódios da segunda temporada de As Minhas Aventuras com o Superman. E melhor, o que vocês estão achando da segunda temporada do anime? Vocês estão gostando? Vocês estão achando que está no mesmo nível de qualidade que a primeira ou está inferior? Qual é a expectativa de vocês para o restante da temporada? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir! Bem, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de arrebentar o like, se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. É muito importante que vocês façam isso para que vocês recebam as notificações aqui dos vídeos do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e... Go!